Sabe aquele momento em que a gente clica em comprar na internet? Por trás desse simples clique, existe uma matemática secreta que protege as nossas informações mais importantes. E é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Já parou para pensar nisso? Como é que uma informação tão sensível como o número de um cartão de crédito viaja de forma segura pelo mundo digital? Parece mágica, né? Mas a resposta é pura matemática. E o mais curioso é que a solução não é nenhuma tecnologia super recente. Pelo contrário, a resposta está num algoritmo brilhante criado lá em 1977, que se baseia num princípio matemático tão fundamental que até hoje ele sustenta quase tudo que a gente faz online. Ok, vamos lá. O problema da segurança online, compartilhando uma chave secreta com segurança. Para a gente entender a genialidade dessa solução, primeiro a gente precisa sacar qual era o grande obstáculo da época. Olha só que interessante. O método antigo, chamado de simétrico, usava uma chave só. A mesmíssima chave que trancava informação também destrancava. O problema era óbvio, né? Como entregar essa única chave para outra pessoa de um jeito seguro? Qualquer um no meio do caminho poderia pegar. E aí veio o jeito novo, o assimétrico. Aqui, a lógica é outra. Uma chave, a pública, serve para trancar. E uma chave totalmente diferente, a privada, é a única que consegue destrancar. Uma fechadura com duas chaves. A analogia da caixa de correio pública. Eu sei, essa ideia de duas chaves diferentes parece até meio estranha, mas a melhor forma de entender isso é com uma analogia bem simples e poderosa. Pensa assim, ó. Primeiro, é como se fosse criado um cadeado especial, um cadeado aberto. Essa é a chave pública. Cópias desse cadeado podem ser enviadas para todo mundo, sem problema nenhum. Aí, qualquer pessoa pode usar um desses cadeados para trancar uma mensagem e mandar de volta. Só que, e aqui que está o pulo do gato, apenas quem tem a chave original, a única que abre aquele modelo de cadeado, a chave privada, consegue abrir a caixa. Simples e absolutamente genial. Certo, a analogia faz todo sentido, mas que tipo de mágica matemática permite que isso exista? Como é possível criar uma fechadura que fecha com uma chave, mas só abre com outra totalmente diferente? O segredo dos números primos. Um problema fácil de fazer, impossível de desfazer. A resposta, pessoal, está escondida numa propriedade muito especial dos números primos. É um tipo de problema matemático que é incrivelmente fácil de calcular numa direção, mas praticamente impossível de fazer o caminho de volta. Os matemáticos, claro, têm um nome para isso. É a tal da função de mão única. É basicamente um processo que é moleza de fazer, mas um verdadeiro pesadelo para desfazer. E é esse conceito que está no coração de tudo. Essa analogia aqui é simplesmente perfeita. Pensa num liquidificador. Jogar as frutas lá dentro e fazer um suco é fácil, rapidinho. Agora, tenta pegar esse suco e transformar de volta nas frutas originais intactas. Impossível, certo? A matemática por trás da criptografia funciona com essa mesma lógica. Então, qual é o liquidificador da matemática usado para isso? A resposta é a multiplicação de números primos. Mas não números primos quaisquer. Estamos falando de números primos gigantescos. Olha só este exemplo para ficar bem claro. Multiplicar dois números primos, como 1933 e 9419, é instantâneo para um computador. A resposta é 18.206.927. Tranquilo. Agora, e o processo inverso? Se a gente chegar com o número 18.206.927 e perguntar quais foram os dois números primos que multiplicados deram esse resultado, aí a coisa complica. E muito. Isso é o que chamam de fatoração, e é um problema computacional dificílimo. E agora, para a gente ter uma ideia da escala do mundo real, a criptografia que nos protege não usa primos de 4 dígitos. Ela usa números primos com mais de 100 dígitos, cada um. Imagina só o tamanho do número que resulta dessa multiplicação. É colossal. Ok, como a criptografia RSA funciona? Juntando as peças. Agora que a gente tem todos os ingredientes, a ideia de chave pública e privada e a função de mão única dos números primos, vamos ver como o famoso algoritmo RSA junta tudo isso. Mas antes, só um pouquinho de contexto histórico. A teoria foi proposta lá em 1976, mas foi o trio Rivest, Shamir e Adleman, por isso a sigla RSA, que, um ano depois, lá no MIT, criou a primeira implementação prática. E o trabalho deles basicamente define a nossa segurança digital até hoje.
Na prática, então, o processo é o seguinte. O servidor de uma loja online, por exemplo, gera dois primos gigantescos e os guarda em segredo absoluto. Essa é a chave privada. O resultado da multiplicação desses dois primos é o número público N, o nosso cadeado aberto. O navegador usa esse número público para codificar as informações. E a mensagem só pode ser decodificada por quem conhece os dois primos originais, ou seja, somente o servidor da loja. Certo, mas a grande pergunta é, por que um algoritmo dos anos 70 ainda é considerado seguro hoje em dia? A resposta é uma questão de escala e, principalmente, de tempo. A única maneira conhecida de quebrar a criptografia RSA é fazer exatamente aquilo que a gente viu que é impossivelmente difícil: pegar aquele número público gigantesco e tentar descobrir quais foram os dois primos originais que o criaram. E este gráfico aqui mostra bem a dimensão desse desafio. Criar a chave, ou seja, multiplicar os dois primos, leva segundos. Mas, para um computador moderno padrão tentar quebrar a chave, a estimativa é de milhares de anos. É essa diferença brutal de tempo que garante a nossa segurança. E para a gente terminar, o futuro do sigilo digital. O que isso significa? O que a gente pode tirar de tudo isso? Se tem uma ideia para levar daqui, é esta. A segurança das nossas contas de banco, das nossas mensagens, de tudo, não depende de um cofre de aço, mas sim de uma assimetria matemática. A simples verdade de que é muito, mas muito mais fácil misturar as coisas do que separá-las de novo. E isso nos leva a uma pergunta para o futuro. Computadores estão ficando cada vez mais poderosos. A computação quântica, por exemplo, ameaça tornar essa faturação de primos algo muito mais fácil. A corrida entre quem cria os códigos e quem tenta quebrá-los nunca para. A busca pela próxima fechadura matemática inquebrável já começou. Como ela vai ser? Bem, isso já é papo para uma outra conversa.